Oi gente, meu nome é Andressa e depois de algumas semanas fora eu finalmente estou de volta aqui no canal. Eu tive uns probleminhas com o áudio, o meu querido microfone não durou muito tempo, então tava tentando achar uma maneira de, arrumar este problema, mas não deu muito certo, então eu vou tentar sem o microfone e vamos ver o que vai acontecer, torcendo aqui pra que não dê nada errado, que o som não fique muito baixo. Então vamos lá. Foram 6 leituras no total, entre elas, se eu não estiver enganada, vou até conferir isso, foram 3 e-books e 3 livros físicos. Inclusive, agora eu tenho um Kindle também, então agora eu vou tentar investir mais em e-books, porque eu preciso, parar de comprar livros, como dá pra perceber, e vamos ver se isso vai dar certo, não sei. Mas vamos ao que interessa, Entre os e-books que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, o primeiro deles foi Você Deveria Ser Minha Namorada, da Si Oliveira. Agora eu não conferi o nome todo dela, mas esse é um livro, como dá pra perceber, a secretária, não lembro se ela é secretária ou uma funcionária dele, acho que era funcionária, que vai fingir ser a namorada dele pra mãe dele e pra família, E aí vai ser uma loucura, e é óbvio que alguma coisa de verdadeiro vai rolar entre esses dois. E é um livro, assim, muito divertido, que eu amei demais, e ele, assim, eu li muito rápido. Pra mim, ler em e-book, tem que ler esse livro assim, senão não funciona. Um outro livro em e-book que eu li, então, foi o Aluga-se um Pai, Ariana Taffer. Isso? Da Ariana Taffer. Que, na verdade, a capa é Aluga-se um Puto, tem um risquinho pai, Mas, enfim. Porque ele faz programas, não no sentido sexual, mas ele é basicamente um acompanhante de pessoas, senhoras mais velhas praticamente. Tem algumas mais novas, pelo que eu lembro agora, mas ele serve mais como um acompanhante, só que a nossa protagonista não sabe disso. Então ela vai contratar ele pra fingir ser o pai do filho dela, pra que ela consiga um trabalho, pra que ela consiga organizar uma festa de casamento, porque os pais dessa menina que vai se casar são extremamente conservadores. Então, se ela aparecesse lá só com uma criança, ela provavelmente não conseguiria o trabalho. E ao longo da história a gente percebe que é exatamente isso que iria acontecer. Então, é bem interessante o envolvimento desses dois. E apesar, mas algo que me incomodou demais foi a constante mentira que envolveu esse relacionamento. Se esses dois tivessem sido um pouquinho, assim, só um pouquinho honestos um com o outro, principalmente ele, tudo teria terminado muito bem e a gente teria metade desse livro do que teve de história nesse livro, porque seria muito mais simples. E o terceiro book que eu li foi O Pai por Acidente, da Mari Salles. Eu já sou apaixonada pela escrita dessa autora, e aí eu fui ler esse livro agora e gostei bastante também. Claro que, ainda não sei, não decidi qual é o meu favorito dessa autora, mas esse também foi muito legal. E como dá pra perceber, a gente vai ter um bebê nessa história, e o personagem principal vai ser um pai por acidente. E aí esses dois vão se envolver e muitas coisas vão acontecer, coisas incríveis vão acontecer. E esses dois, óbvio, que vai rolar um negocinho ali. E quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu tava muito na vibe de ler livros que tem crianças na história. Tá certo que foi só esse e o do Aluga-se um Pai que eu terminei, mas eu tava lendo, assim, vários, porque eu acho divertido. A maioria dos livros, assim, são divertidos, E aí é o que eu tava precisando e deu super certo. Então foi uma leitura super interessante. Claro que os dois também têm cicatrizes, têm traumas, então a gente tem algumas questões mais sérias pra esses personagens resolverem, mas foi uma leitura bem gostosinha. E aí, entrando pros físicos, eu finalmente terminei Harry Potter e o Cálice de Fogo, aquele livro enorme, e eu sei que os outros são ainda piores. Tô até com medo de ler os próximos, mas enfim, eu terminei aquele livro, eu gostei, entre aspas, não foi aquilo tudo, sinceramente. Por ver tanta gente fã de Harry Potter, eu pensava que todos os livros seriam fantásticos, mas não são.
E claro que não é ruim, tá longe disso, mas é divertidinho a maior parte do tempo, mas esse livro, pelo menos, pra mim foi muito arrastado. Muita coisa que eu não precisava ter, a gente tem nessa história e foi maçante a maior parte do tempo. Vou tentar ler o próximo, que eu acho que é a Ordem da Fênix. Vamos ver se vai dar certo, não tenho certeza. E aí, eu li 2 romances de época fantásticos que concluem, então, essas 2 séries. Um deles foi A Mentira sobre Amores e Herdeiras, da Laura Lee Gurk. É o quarto e último livro da série Querida Conselheira Amorosa. E a gente tem a história do Jonathan, que é o irmão das duas irmãs lá que administram o Jornal da Família. Onde tem a coluna, né? Querida Conselheira Amorosa. Ele não é tão incrível, sinceramente. Eu não gostei tanto dele quanto eu gostei da Irene e da Clara. Mas ainda assim foi uma história interessante porque foi diferente. Tanto ele quanto a nossa personagem principal, que é a Marjorie, eles são espíritos livres, assim, né? Que fazem aquilo que eles querem, sem se prender a amarras, a regras da sociedade londrina. E eles querem ser livres, e é isso que eles são. E apesar da Marjorie querer construir uma família e tal, ela ainda assim tem suas características próprias, né? Da onde ela é, principalmente, né? Porque ela é dos Estados Unidos. E ela traz muito das origens dela e da sensação que ela teve ao longo, né, dos anos enquanto ela crescia, presa em um... Agora não lembro o nome que eles chamam. Onde ela fica, né? Onde o pai deixou ela, abandonou ela praticamente. E ela sempre teve desejo de sair dali, de ser livre, de fazer o que ela quiser, de ter uma vida, né? E não depender de ficar, né, sentada esperando a volta de alguém para resgatar ela. Então, é uma personagem muito forte e incrível. E o Jonathan, apesar de não gostar tanto dele, eu achei ele... Depois que ele admite, né, algumas coisinhas aqui, ele começa a ficar mais legal. E eu gostei bastante dele, porque é incrível, maravilhoso, e eu amei essa história demais. Amei, amei, amei. E encerrou essa quadrilogia muito bem. Maravilhoso. E aí, pra encerrar mais uma série de romance de época, claro, a gente teve, eu li no caso, Um Amor e Nada Mais, da Mary Belloc. É o sétimo e último livro do Clube dos Sobreviventes. É o livro do George e da Dora, que é a irmã da Agnes, protagonista lá do livro do Flávio. E eu tava super esperando que esses dois fossem se envolver. Desde lá do livro dele, que era o livro 4, né? 4. Desde o livro 4 eu tava esperando que algo fosse acontecer entre esses dois. E finalmente aconteceu. E apesar deles terem, né? Eles adoram dizer como eles são velhos, né? Mas ele tem 48 e ela tem 39. Então, apesar do tom, né? De que nós somos velhos e não temos mais nada pra viver, esses dois constroem uma história de amor muito linda e que é envolvente e de arrancar suspiros, de deixar o coração quentinho, como eu ouço por aí. E é muito linda essa história. Linda demais. Tem alguns mistérios envolvendo o George que a gente não esperava, pelo menos eu não esperava. Porque ele ajudou tantos outros, né? E eu não tinha percebido que ele também tinha os seus próprios fantasmas. Assim como ele, né? Que na verdade ele também não deixa ninguém saber disso. E a Dora meio que vai arrancar isso dele quando ela percebe que ele não... Ele tem essa questão de dar carinho e de dar apoio e suporte pra quem precisa, mas ele esquece dele mesmo, ele não sabe como receber, né? Esse amor, tudo que, por exemplo, a Dora tem pra dar a ele, né? Então, é uma história linda de... não tanto amadurecimento como foi nos outros livros, porque esses dois já estão muito amadurecidos, como eles gostam de dizer, mas que ainda assim traz mudanças, traz superações de traumas e de cicatrizes muito mais internas do que externas, como a gente viu em outros livros dessa série. Enfim, maravilhoso esse livro, eu amei demais. Logo, logo vou fazer resenha, eu acho, e aí eu vou falar mais sobre eles,
porque esse aqui eu preciso. Eu acho que eu consigo fazer... Olha, acho que eu consigo ficar meia hora falando desse livro, porque esse é maravilhoso e esse aqui também. Então, logo logo vai ter vídeo, porque, né, encerramos mais duas séries de livros de época. Mas então, foi isso. Essas foram as minhas 6 leituras concluídas no mês de agosto. E que ainda não tem resenha, mas vai ter em algum momento. Não sei quando, mas vai. E é isso, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse e adquiri-los. Peço que façam com o meu link, porque daí vocês vão estar ajudando o canal. E é isso. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilharem com os amigos de vocês e me contarem aqui nos comentários o que vocês andaram lendo no mês passado e nesse início de mês de setembro, o mês do meu aniversário. Tá certo? Então é isto. Espero que o áudio tenha ficado bom. Vamos descobrir depois. Mas então é isso. Um beijo pra vocês e até mais.